Você foi coordenador do Instituto de Patrimônio Histórico do Brasil durante décadas, mas hoje se dedica à questão do urbanismo. Em que estágio o Brasil se encontra nessa questão do crescimento das cidades versus a preservação do seu patrimônio histórico? Olha, eu diria que do ponto de vista do urbanismo, o Brasil está atrás da fila. Nós fomos protagonistas do urbanismo mundial, criamos cidades como Belo Horizonte, Goiânia, cidades pelo Brasil inteiro. E Brasília, que foi a última vez que a humanidade criou em verdadeira grandeza o sonho da cidade ideal, foi no Brasil, com Brasília. Mas depois, com esse crescimento explosivo que a gente teve, nós parece que perdemos as utopias, as ideias, a capacidade de criar. E eu diria que hoje as cidades brasileiras são o maior problema que a gente está herdando para os nossos filhos. Qual que é o problema assim, comum de todas as cidades? Comum nas cidades do Brasil. Crescimento desmesurado, desvalorização das áreas centrais, as cidades crescem perdendo, digamos, o coração, né? Pouco cuidado com o meio ambiente e com o patrimônio cultural, noções de qualidade muito estereotipadas, muito simplistas. Os valores universais, valores atemporais, não têm sido considerados quando a gente imagina as cidades atuais. E elas são muito mais fruto do acaso, de coisas que vão se estabelecendo, do que de uma concepção, né? De uma razão, que nesse caso não pode ser só razão, tem que ser também sentimento, né? Não há diretriz, e nós não temos hoje uma receita para a cidade brasileira do século XXI, o que é um dos grandes problemas nacionais. Itajaí está prestes a mudar o seu plano diretor. Audiências públicas estão sendo feitas para ouvir os moradores e o senhor está prestando uma assessoria ao Sinuscom, que é uma parte interessada nesse processo. Quais as mudanças que estão sendo cogitadas? Olha, o que é interessante, para mim é um enorme desafio participar desse processo do ponto de vista empresarial, porque eu estive quase sempre do outro lado do balcão, no setor governamental. Mas o que me anima muito com essa questão, que eu estou assim, muito de corpo e alma nesse processo, é que nós no Brasil, se nós quisermos recuperar o tempo perdido, a gente vai ter que aprender com o que o mundo está fazendo, sabe? E nós temos uma tendência de simplificar as coisas por exemplo, empreender ou construir no nosso Brasil, nosso país, é servir à especulação imobiliária. A gente critica muitos prédios, mas praticamente todos nós moramos em apartamentos, né? A gente ainda não percebeu que a cidade linear, aquela cidade que ocupa todo o território, é praticamente ingovernável, né? As cidades precisam de centros. Uma das coisas atuais é compactações. Então, um reencontro com o empreendedorismo dentro de regras, e isso é o que o plano diretor permite, estabelecer regras legítimas para nós tirarmos partido do empreendedorismo, entende? Que também é tudo o que ele quer. Então, quando eu me refiro assim, será que eu estou trabalhando do outro lado? Não, eu estou trabalhando exatamente como sempre estive, buscando as fórmulas reais, né? Buscando os processos de atualização, de analogias, de desenvolvimento que nós precisamos. A gente sempre fala que a insegurança jurídica dos planos diretores, elas não são boas nem para o município, nem para a preservação da cidade enquanto patrimônio histórico, o meio ambiente e nem para o empreendedor, né? O plano diretor de Itajaí hoje ele tem essa insegurança? Olha, praticamente todos têm. Tanto que tem uma judicialização, né, flagrante em todos os nossos municípios. Com digamos, a correlação de forças atual, com muita presença do Ministério Público, né, do Judiciário, os planos diretores ganharam relevância, porque antes simplesmente se mudava a lei, quando contrariavam o interesse, então os planos iam para a gaveta, os planos abriam mão, e o de Itajaí acontece isso, os planos abriam mão de diretrizes reais, né, de ir atrás das vocações da cidade, de direcionar o crescimento. Eles se contentavam em estabelecer padrões urbanísticos que ao longo do tempo já não têm correspondência com os desafios e com as realidades. Então, eu acho que hoje a cidade tem, através do plano diretor, uma possibilidade real de atualizar o pacto de ocupação do seu território, né? Isso é muito importante, né, porque se a gente for analisar o valor que isso tem no Brasil e no mundo, né, o grande capital que um país como o Brasil, e particularmente um estado como Santa Catarina, possui, é urbanizar adequadamente, particularmente essa fatia nobre do território que é o litoral, né?
É claro que isso tem que ser feito em correlação com o meio ambiente, com o patrimônio, digamos, com as identidades locais, né, com o que as pessoas gostam. Esse é o grande segredo, mas ele precisa ser feito e a gente precisa também ultrapassar alguns preconceitos que tem nos colocado nessa posição de ficarmos para trás na questão do desenvolvimento urbano. Novamente surgiu a discussão sobre a verticalização da Avenida Beira-Rio. Do ponto de vista da comunidade, o que agregaria se a principal avenida de lazer da cidade fosse tomada por prédios? Eu acho que a vocação da Beira-Rio está estabelecida e acho que deve ser cada vez mais fortalecida. Essa ideia de uma área de permanência, com restaurantes, né, com as pessoas percorrendo, passeando, é o que vai ser mais importante. A verticalização, a eventual verticalização, ela deve ser, ela não, por exemplo, seria absurdo criar uma espécie de paredão em relação a todo o restante do bairro da Fazenda, né? Então, por outro lado, manter a arquitetura atual da Beira-Rio, que é muito frágil, é muito desprovida de qualidade, também não é a saída. Eu acho que uma das questões emblemáticas de Itajaí e que move todas as pessoas é a discussão sobre essa avenida. Eu não venho trabalhar assim com digamos, uma varinha de condão, com respostas prontas. Eu acho que o caminho que está sendo trilhado pela equipe contratada pela Prefeitura, de debater, de colocar, é um caminho certo. Não há hoje, e eu vejo que nem os empresários da construção defendem simplesmente liberar gabaritos e construir paredões na Beira-Rio. Ela precisa ser pensada na correlação com o conjunto da cidade e particularmente com o centro e a fazenda, que são os bairros contínuos, né? Não tem sentido pensar a Beira-Rio fora desse contexto. Assim como não tem sentido hoje em dia considerar esse contexto do centro, da fazenda de Itajaí, sem pensar que ele forma um todo urbano, a gente chama de conurbação, com Balneário Camboriú, né? Nós estamos, isso é importante, a gente no fundo já vive o que nós poderíamos chamar da cidade da Foz, né? Navegantes, Itajaí, Balneário e Camboriú formam um todo urbano, não tem mais fronteira entre... A pessoa trabalha num, mora no outro, vai na academia, escola do filho, o lazer, há uma interação desses. Então, os problemas e as soluções, né, eles também precisam ser pensados dessa maneira global. Senão a gente não vai conseguir justamente, digamos, criar diretrizes, linhas reais para fazer dos limões a limonada que todos precisamos. Mas essa conversa, a gente vive conurbado, mas parece que não é uma conversa e um sentido único assim, para essa integração acontecer. Tu acha que já avançou nesse sentido nas cidades? Se discutiu muito as regiões metropolitanas, mas o nosso país e a nossa sociedade é muito dogmática, né? Para todo mundo, o municipalismo é um grande ganho. Então, no mundo realmente já se trabalha com planos regionais. É o que seria ideal. Mas a gente tem um limite legal disso, que hoje, perante a legislação brasileira, os planos são municipais, né, feitos por municípios, e seguindo toda essa sequência de assembleias, de participações, depois Câmara de Vereadores, Executivo. É esse o processo. O importante é buscar as formas de aproximação, né, é fazer da possibilidade de discutir um plano no município polo, como é Itajaí. É indispensável ouvir os vizinhos, sugerir diretrizes, senão a gente vai fazer uma coisa manca, né? Se critica a forma de ocupação da Praia Brava pela agressiva verticalização dos últimos anos. Como o senhor avalia o desenvolvimento do bairro, que hoje tem 1 metro quadrado mais caro de Itajaí? Nós estudamos a Praia Brava e eu acho o seguinte, do ponto de vista urbanístico, a Praia Brava e a Oswaldo Reis tem tudo para ser uma espécie de centro novo da cidade da Foz, né? Porque todas as cidades do mundo e todas as conurbações, elas vão formando novos arranjos. A cidade vai se reestruturando de uma maneira diferente, né? E eu sempre digo que Itajaí precisa tomar cuidado de não ser apenas o bairro portuário da cidade da Foz, né? Eu vejo que a Brava Norte, por exemplo, aquele limite de pavimentos que foi obtido judicialmente pelo empreendimento Bravíssima, me parece razoável, tendo em vista que a Praia Brava está no olho, né, no centro dessa conurbação.
Já a Oswaldo Reis, ela precisa ser tratada como uma grande via de articulação entre essas duas cidades principais, né? Seria absurdo desperdiçar a oportunidade e tratar como uma área, assim, impor grandes limitações ao Oswaldo Reis, porque isso frustraria essa conexão, só ampliaria distâncias e faria com que ela perdesse essa vocação de ser elo. Né? Criaria uma espécie de ato entre os dois municípios. E para Itajaí, eu acho que a gente precisa considerar que é uma coisa que normalmente nós não estamos alertas. Em função dos problemas que a gente vive cotidianamente, a gente tende a acreditar que quanto mais se constrói, maiores são os problemas. Mas o que a gente verifica, e é assim que acontece no mundo, é que a gente, quando constrói certo, a gente pode ajudar a resolver os problemas. Essa é que é a questão. O crescimento não se deve, por exemplo, à construção. O crescimento tem sido espontâneo, né? Nós ainda vivemos uma taxa de crescimento no Brasil que vai levar mais 20 anos aproximadamente para se estabilizar, né? Alguns lugares, como Itajaí, Balneário e Florianópolis, continuarão crescendo acima da média populacional, porque são objetos de desejo, né, de populações de outras regiões, inclusive de outros lugares do mundo. Né? Então, nós continuaremos crescendo acima das médias nacionais. É preciso, cada um de nós hoje em dia demanda escolas, academias, né, cursos, lugares de encontro, de lazer. Muitas pessoas moram sozinhas, né? Nós precisamos, sem dúvida, estarmos preparados para a casa do nosso filho, para onde vai morar o nosso neto. Nós temos que construir. Agora, a gente precisa fazer isso de uma maneira correta. Esse é o grande dilema, porque seria muito mais fácil, não, para como está bom assim, já temos problemas demais. É possível que depois a gente vai conversar um pouquinho também sobre as questões da mobilidade, né, as consequências mais... Aí deixar para fazer a reflexão mais tarde sobre isso. O terreno ao lado do Centro Eventos seria um local ideal para uma praça de lazer ou parque. O local tem vista privilegiada para o rio e dispõe de um grande espaço. Fora eventos esporádicos, contudo, aquele espaço fica vetado ao uso público. Como técnico, qual seria a sua sugestão para a ocupação daquele espaço? Olha, nós chegamos a refletir sobre aquela área há alguns anos. Eu acho que essa vocação, então, de ser uma grande área onde as pessoas percorrem, onde eventos espetaculares como a Volvo, né, acontecem, ela não deve ser perdida pela cidade. Agora, por outro lado, ela permanece grande parte também do ano em desuso. Nós imaginamos, quando a gente refletiu, que a área pudesse ser ocupada basicamente por construções dotadas de grandes pilotis. Então, no nível do térreo, nós continuaríamos com a área livre, quase 100% livre, parcialmente construída, mas com pé direito de 8 metros e 7 metros. Né? Então, a gente teria uma ocupação, teria um uso para aquela área, sem perder a possibilidade de gerar, de receber eventos, de usar o solo como uma grande área de lazer. Nesse aspecto, eu acho que toda digamos, a continuidade da Beira-Rio, até o limite do porto, precisa ser tratada como uma grande via também de lazer, de convívio com o rio, que é o elemento geográfico indutor da cidade de Itajaí. Nós precisamos tirar do papel, por exemplo, os parques. Né? Um dia desse a gente estava conversando, estava se falando no município sobre o Parque da Ressacada. O Parque da Ressacada foi criado por nós em 1982, né? E nunca saiu do papel. Então, assim, será que as pessoas que se intitulam ambientalistas querem criar parques no papel? Ou nós vamos criar associações, nós vamos nos associar, vamos buscar contrapartidas, equilíbrios e vamos fazer com que a nossa população usufrua de áreas verdes, né? Realisticamente, quer dizer, nós já perdemos só nesse espaço em relação à Ressacada e aos outros parques, dos meandros do rio Itajaí-Mirim, da Atalaia. Já passou uma geração desde que se pensou nisso, né? E a gente perdeu essa oportunidade. E hoje a gente tem uma trilha, que é a trilha do Farol de Cabeçudas, que está fechada, né? É inacreditável. Que a gente poderia visitar, mostrar para os filhos e não acontece, né? Eu fiz a faculdade em Curitiba, né? E a gente, já o científico, e nós vimos quase sempre a Itajaí, porque era referência, todo final de semana. O primeiro lugar que a gente trazia os amigos, que todo mundo ficava, era o Farol de Cabeçudas. É inacreditável que essa área esteja fechada por tanto tempo. A gente precisa, outra vez, nós precisamos nos apropriar dessa área. Não é inviável compatibilizar preservação ambiental com uso social.
né? O ser humano é parte desse contexto. Existem áreas muito específicas que poderiam ser tratadas como reservas, mas essas são a exceção, né? O mais importante é promover esse reencontro, né, digamos, do cidadão com o meio natural. Itajaí tem hoje como única grande possibilidade de expansão a área rural nas imediações dos acessos a Brusque e Ilhota. Como o plano diretor trata essas áreas? O que deve ser permitido ali? Eu acho que tanto a conexão com o Brusque, como com Ilhota, precisa ser tratada como um processo. Por exemplo, não adianta fazer uma rodovia, né? Isso melhora a conexão, mas na realidade a gente tem ali uma avenida. Nós temos justamente uma oportunidade de crescimento da cidade, para novas áreas de expansão. Então, mas eu não acho que sejam as únicas. O centro de Itajaí, por exemplo, pode crescer mais, né? Nós precisamos de mais moradia. Porque o que acontece? Se a gente vai num domingo no centro de Itajaí, né, nós estamos falando de um deserto de pessoas. Mas não é só Itajaí, é Blumenau, é Florianópolis, é já Pomerode, é Indaial, né, é Porto Alegre, Curitiba, é Rio de Janeiro. Quer dizer, é um problema no Brasil. Nós desqualificamos as áreas centrais e não fizemos os programas que o mundo inteiro já faz pelo menos há 50 anos. Bem, como é que a gente requalifica áreas centrais? A primeira coisa é fazendo com que elas tenham vida. E quem dá vida mesmo, quem sustenta, é moradores. Ali estão os elementos simbólicos da cidade. A praça, a igreja, né, o museu. Não dá para deixar ao léu essa... Bem, moradias em volta fazem com que a padaria, a mercearia, o açougue, tudo funcione, entende? A segurança aumente, o café que tem funciona. Quer dizer, isso não é uma invenção nossa, nem é uma proposta, é uma coisa que o mundo faz. Então, se a gente pega o centro da cidade, essa conexão com Balneário Camboriú, os eixos, realmente, a Via Expressa Sul, a conexão com Brusque, com Ilhota, os centros e bairros, né? Muitas vezes, e é o que se faz hoje em dia, compactar, mesclar funções nos centros e bairros, aprofunda as noções de vizinhança, né? Faz com que a pessoa se desloque menos na cidade, recria essas centralidades que o mundo tem trabalhado tanto. Então, assim, tudo converge para essa coisa que no fundo eu digo que aprendi. Às vezes é mais estimulando do que coibindo, né? E é muitas vezes fazendo certo, dizendo como fazer, mais do que então proibindo, que a gente consegue viabilizar as coisas. Domingo, entre ano e sai ano, sempre surge a ideia de que o estádio do Marcílio Dias ele seja ocupado por um condomínio, por um centro de lazer, por uma praça. Essa área específica está em discussão no plano diretor? Eu não, que eu tenha percebido, não. Eu acho que ela vai muito, ela tem proprietário, né? Tem o usuário, que é o Marcílio, a área que eu saiba pertence ao governo do estado. Há toda uma equação, o governo do estado, na verdade, assim como o governo federal, tem milhares e milhares de glebas de terra no estado de Santa Catarina e no Brasil, né? É o caso de discutir. Eu acho o Marcílio, instituições como as escolas, o Colégio Salesiano, o Colégio das Freiras, a Univale, são coisas absolutamente emblemáticas, o Carnaval, né? Emblemáticas na história de uma cidade, né? Então, agora, pode ser que se encontre uma opção que um estádio que está tão no centro da cidade possa, já se fez isso tantas vezes, né? Na Ressacada, em muitos lugares do Brasil e do mundo. Mas eu não teria, assim, hoje em dia, condições de dizer se haveria condição, eu não sei como é que está essa equação. O Ministério Público quer decretar o conjunto arquitetônico de Cabeçudas como patrimônio cultural da cidade e do estado. Esse decreto seria o suficiente para preservar a memória do bairro? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Não, ele não seria suficiente. E pior, ele pode ser, inclusive, ele pode prejudicar. É isso que você tem que ter muito cuidado. Porque, refletindo sobre isso, nós imaginamos o seguinte: acho que todo mundo quer preservar a identidade de Cabeçudas, né? Essa identidade é formada por um conjunto de construções, muitas delas simbólicas, como o próprio hotel, a igrejinha, né? Algumas das casas que compõem o conjunto, aquela relação com a paisagem circundante. Essa coisa deve ser preservada. Mas eu acho que seria um contrassenso engessar o bairro de Cabeçudas, porque ele também precisa, me parece que ele precisa de mais atividade, as pessoas precisam
ir mais a Cabeçudas, né? Ele tem que se reposicionar nesse crescimento todo que está havendo na região. Então, eu não sou contrário a priori ao tomamento, mas o tomamento precisa vir junto com uma regulamentação. Ele tem que ser, na verdade, assim, mais do que isso. Ele tem que ser resultado de um pacto local feito com aquela população, e acho que isso é plenamente possível de ser feito, sabe? Porque não é eficiente hoje em dia congelar um bairro, submeter ele a processos demorados, complexos. Isso pode piorar a situação do bairro, sabe? Então, assim, deixando bem claro, eu acho que Cabeçudas é o bairro mais charmoso, né, de Santa Catarina e um dos mais interessantes do Brasil. Eu acho que ele tem elementos que devem ser preservados, até porque valorizam as propriedades e tudo mais. Agora, a maneira de fazer isso deve ser um plano cuidadoso, a partir do qual possa ocorrer, então, um tomamento ou a colocação dessas regras de preservação junto no próprio plano diretor. Até porque o tombamento ele é muito custoso para os donos dos imóveis, né? No fim, eles não conseguem usar aqueles imóveis, ele acaba ficando ocioso e às vezes vai se degradando com o tempo. Exatamente. Quando as regras são estabelecidas antes, a gente assim, desonera muito o processo, né? E tira muitas dessas implicações burocráticas. Mas o fundamental é isso, é que o tomamento seja resultado de um pacto e não que se proponha um pacto depois do tomamento, entende? Isso, assim, seria muito contraproducente ali para Cabeçudas. Na contramão disso, as pessoas temem que Cabeçudas vire uma Praia Brava com essa expansão, com verticalização. É possível que ele vá ser verticalizado? Olha, a informação que eu tenho, por incrível que pareça, é que tem 20 e poucos prédios aprovados lá, sabe? Então, é realmente urgente, eu acho que tomar uma medida de, digamos, definir o futuro de Cabeçudas de uma maneira razoável. Eu acho que, assim, Cabeçudas não é um lugar indicado para verticalização acentuada, certamente não, né? É possível que o edifício, não sei, 4, 6 andares lá nos fundos, lá, meio que já ocultos naquela massa construída, eu acho que seria uma coisa que se poderia pensar. Mais gente mora lá, isso poderia ser interessante, mas no máximo isso. Não é de maneira nenhuma um bairro para ser transformado. Como em grande parte a Brava, principalmente a Brava Sul, né, e a Oswaldo Reis, aí, pelo contrário, eu acho que estão destinados, estão vocacionados para se transformarem, né, para absorver uma boa parte desse crescimento que a cidade, queiramos ou não, vai ter. O Centro Histórico de Itajaí, ano a ano, perde casarões que fizeram parte da história da cidade. Na sua opinião, o que ainda pode e deve ser preservado? De que forma o poder público poderia interferir ou incentivar essa preservação? Olha, eu acho que hoje a gente tem, no que a gente chama de centro histórico, né, os centros históricos são as almas das cidades, né, o cerne das identidades das cidades. A gente precisa tratar isso com o máximo de carinho, o máximo de cuidado. Eu vejo em Itajaí há uma série de empreendimentos importantes nessa região, né? É o momento de discutir o futuro da região com quem está investindo na região, né? Criar um lugar diferenciado, né, com charme, que se relacione com a história da cidade, com o rio, eu acho que interessa a todos, aos moradores, a empreendedores. A grande questão é, digamos, estabelecer esse diálogo num nível de entendimento e não de confronto, né? Seria o grande desafio. Mas qualquer noção razoável de futuro que a gente tenha para a nossa cidade pressupõe pensar de maneira diferenciada a Estilo Luz, Pedro Ferreira, a Lauro Miller e a Beira Rio, porque são ruas de todos, né? Fazem parte da imagem, do sentido, do que a gente lembra quando pensa em Itajaí. Acho que é um enorme potencial para Itajaí dispor do que a gente ainda pode chamar de um centro histórico. A gente fala do futuro, mas a gente sempre fala dos problemas do passado que parece que vão seguindo, né? A ocupação de casarões históricos de Itajaí, ela não acontece, né? A gente tem, acho que em 10 anos, a Itajaí Artística, que hoje ocupa o Casarão Lins, né? A gente tem o Casarão Bauer e outros que acabam ficando ociosos, desocupados e se degradando cada vez mais. Por que é tão difícil ocupar um casarão histórico com um café, com um espaço cultural, com outro tipo de atividade que valorizaria a cidade, o centro, e também não deixaria aquele patrimônio ficar tão ocioso, tão depredado? Olha, é um problema recorrente nas cidades brasileiras, né? A gente poderia estar falando do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Recife, de Salvador, Porto Alegre, de Curitiba, até de Curitiba agora.
E, no fundo, a gente não conseguiu inserir nas noções de desenvolvimento das cidades, de crescimento, a participação estratégica do centro histórico. Esses lugares foram sendo deixados de lado. Sabe? E eles precisam estar imersos, digamos assim, nos movimentos estratégicos, na noção de pertencimento que as cidades têm. De certa maneira, o patrimônio também cometeu erros nesse ponto, estigmatizando, às vezes tornando complexo demais, estabelecendo talvez algumas disputas que já não têm mais sentido no mundo, né? Uma delas é a questão preservação e verticalização. Preservação e verticalização tem a ver com lugares, por exemplo, de paisagens homogêneas, como Ouro Preto, como Olinda, né? Como Ribeirão da Ilha, São Francisco do Sul. Mas não tem mais a ver em Londres, em Salvador, no Rio de Janeiro, né? Se a gente for ver, e isso é importante, a gente precisa aprender com cidades emblemáticas do mundo, né? Fala-se em Vancouver, fala-se nas cidades italianas da Nova Zelândia. Essas cidades preservam coisas, né? Mas elas mesclam com o que mais importante aconteceu no mundo nas últimas 3 ou 4 décadas foi o movimento de Londres, da capital da Inglaterra, né? E exatamente eles empreenderam um movimento de ressignificar o centro de Londres, a capital que foi praticamente sede do mundo, do comando do mundo por séculos. E fizeram isso de uma maneira muito audaciosa, muito criativa, que mexeu com quem lida com isso no mundo. O Brasil ainda é um país em que essas coisas não foram, os nossos dogmas continuam sendo... Mas, em suma, eu entendo que o centro histórico ser colocado dentro desse grande projeto de desenvolvimento de Itajaí é um dos grandes trunfos que a cidade possui em relação ao seu futuro. Você idealizou o projeto Borda d'Água, que traria ênfase à ocupação da margem do rio Itajaí a sul até o bairro Cordeiros. Ele nunca foi levado adiante, o que impediu a viabilidade desse projeto, que inclusive foi apoiado por diferentes prefeitos que assumiram a cidade. Uma das questões é que a primeira coisa, praticamente, para viabilizar o projeto Borda d'Água era mexer com a estrutura viária, com a mobilidade na cidade. Porque hoje, de uma maneira ou de outra, quem chega, por exemplo, de Balneário, tem um certo estímulo para ir pela Beira-Rio e não pela 7 de setembro, né? A Beira-Rio quase não tem sinaleiros, é um caminho mais bonito, muito menos. Só que isso faz do centro e de uma área de lazer, faz com que é ocupado pela intensidade do tráfego. Para conseguir fazer com que a Beira-Rio fosse uma área então, de vivências, de costura com a paisagem do rio, a primeira coisa que tinha que fazer era mexer com isso. Alguns outros assim, algumas realidades que a gente detectou, no seu tempo não foi possível mexer. Por exemplo, o ferryboat. Não tenho dúvida nenhuma que o ferryboat, no lugar que está, deve continuar para pedestres e para ciclistas. Mas as filas de automóvel, o automóvel pode andar alguns quilômetros, ele não precisaria sair do centro Navegantes, do coração do Navegantes, e estar no coração de Itajaí. Ele poderia ser reciclado para uma posição melhor. A perda da Comarde. A Comarde era uma área pública e pela premência naquele momento de crescimento do porto, não houve tempo de uma negociação e se acabou cedendo para a Marinha. Hoje, na região que seria o encontro do mercado e toda aquela área que está se desenvolvendo com o rio, tem uma grade e um sujeito armado lá dentro. Então, essas foram as questões assim, pontuais que acabaram fazendo com que o Borda d'Água não fosse. Ele precisava de umas definições assim, muito firmes em relação a esses pontos para que todo o restante do pensamento pudesse acontecer. Eu acho que ele influenciou, né, a Marina, de certa maneira a configuração da Beira-Rio, ele teve uma dos moles depois, várias coisas foram apropriadas, mas o projeto como um todo não aconteceu. Itajaí sofre com um problema crônico de trânsito. As pessoas se queixam da qualidade do transporte público e cada vez mais há mais motos e carros nas ruas. Itajaí é uma cidade plana e tem cerca de 200 mil habitantes. Qual a sugestão urbanística para resolver o problema dos congestionamentos? Olha, essa é uma das questões mais interessantes do Brasil, sabe? Interessantes e mais importantes e mais prementes, né? Nós somos um dos piores países do mundo em mobilidade, né? Mas, na verdade, nós até hoje trabalhamos a mobilidade quase que especificamente do ponto de vista do carro particular, né? A nossa noção é essa. E a nossa capital
Florianópolis é o exemplo quase mundial desse caso. Florianópolis, em 100 anos, num século, menos de um século, construiu 3 pontes, né? Agora já se fala numa 4ª, acho que uns 5 aterros urbanos, túneis, viadutos, né? Tudo que a gente se imagina. Aí, assim, qualquer sujeito pode perguntar, mas deve estar quase resolvendo o problema. Não está, entendeu? Não se pensou em mobilidade, pensou no percurso. Há pelo menos 50 anos, o mundo aprendeu que simplesmente tratar a mobilidade com ampliação da oferta da infraestrutura urbana não resolve. Pelo contrário, acentua o problema. Porque a cada ano as facilidades criadas vão provocando novas reacomodações, estímulos, e o problema, como diz o Jaime Lerner, só muda de quadro, né? Mas ele vai sempre se avolumando. Bem, por isso é que muitas vezes a gente pensa assim, mas as cidades não têm mais como crescer. Bem, primeiro que elas crescem, né? Depois não cabe mais e a mobilidade... Não, mas enquanto as cidades cresceram com populações, digamos, compatíveis com o século XXI, a maneira como nós usamos a estrutura viária é compatível lá com quase o século XIX. Como é que são grande parte das nossas vias? Até menos em Itajaí do que em outras cidades. Mas, basicamente, o nosso avô, né, que era motorista de praça, o capitão Galdino, ele andava num automóvel, numa via, muitas delas com 2 sentidos de tráfego. A velocidade dessa via é dada pelo mais lento. Muitas vezes, quando para um ônibus no ponto, o restante... Itajaí tem, por exemplo, muito mais binários, muito mais vias de mão única do que Florianópolis, onde todas as vias centrais de bairro continuam sendo usadas como no século XX. Então, a gente poderia perguntar assim, a mobilidade pode ser resolvida? Pode, sabe? E de uma maneira até, tecnicamente, relativamente fácil. Mas ela teria que ter um choque de paradigma. E aí sim, ciclistas, a primeira coisa é o pedestre, né? E o transporte coletivo. Não há lugar do mundo digamos assim, que resolva a questão de mobilidade sem a racionalização, sem uma reestruturação do sistema de transporte coletivo. Como resolver, e a gente percebe cada vez mais que o transporte coletivo, principalmente Itajaí e região, ele é deixado de lado. Ou tu usa o carro, ou tu usa a moto, ou agora com os aplicativos móveis, tu usa o carro, às vezes sozinho, ou tu junta uma carona com mais 2, 3 pessoas e tu usa o carro, mas não usa o transporte público. Como tornar esse transporte atrativo de novo para a população? Olha, é difícil comentar assim numa entrevista, mas o que eu poderia te dizer, há soluções. Se a gente entendesse, a gente não tem aqui um desenho, mas se nós entendermos, nós temos vias estruturais, até no sentido assim, leste e oeste, a Silva, a Rua Blumenau e a Via Expressa Sul, né? Elas, de um modo geral, caminham do sentido Rio para a BR-101. Né? E temos vias no sentido norte-sul, que desde o bairro São Vicente, cortando o Stefano Zemanoli é uma delas, depois a Eugênio Miller. Essa estrutura radial, ela poderia fazer, em muitos lugares do mundo se tem essa solução, essas vias estruturantes tem que ter faixas para ônibus. Né? O ônibus passa, por exemplo, de 5 em 5 minutos. E nos bairros se alimentam esses eixos estruturais. Esse é o conceito do metrô. É o conceito que funciona em 90% das cidades do mundo. Funcionaria no Brasil, mas ele precisaria de várias coisas. Uma delas é uma enorme campanha, outra vez, de aceitação, porque as pessoas fugiram do transporte público. Todas buscaram opções pessoais. Mas esse programa poderia ser remontado nas nossas cidades e aí a gente procuraria formas para estimular o pessoal e até talvez restringir um pouco mais o uso do carro. Né? É assim que se fez no mundo. É fácil, não é tão fácil porque se fosse alguém já teria feito, mas a gente vai sempre, no fundo nós temos empurrado esse problema até o momento que ele está chegando próximo do colapso. Esse colapso acontecerá se o país voltar a crescer 4, 5 anos. Né? Ele já, é muito comum nas cidades que as pessoas percam 2, 3 horas todo dia para ir e depois para voltar. Né? Isso acontece em Brasília, no Rio, São Paulo, em Porto Alegre. Aqui o tempo que se perde deslocando já é considerável, principalmente nas horas de pico, mas é uma cidade de porte médio. Então, as coisas ainda são mais razoáveis. O Brasil precisará tomar medidas mais radicais em relação ao transporte. Sabe? Existe solução? Sim.
mas elas vão precisar ser adotadas. O senhor sempre defendeu uma ocupação mais humana das cidades, privilegiando as pessoas ao invés do automóvel. Por que isso ainda é tão difícil de se praticar? Itajaí manteve por um ano a iniciativa de fechar, nos fins de semana, um pequeno trecho aqui da Avenida Beira-Rio para a prática de esporte e lazer. A Codetran acabou abolindo o projeto, alegando que prejudicou o trânsito. São Paulo e Rio de Janeiro conseguem fazer projetos até mais grandiosos nesse sentido. O que precisamos para chegar lá? Eu acho que são iniciativas e realmente, acho que a gente deve insistir na direção do que o mundo está fazendo. Talvez um exemplo mais emblemático seja o Eixão em Brasília. Fecha nos domingos. 6 ou 7 pistas para cada lado, aquele espaço enorme, em todo ali o plano piloto, só pedestre e ciclista. A gente precisa começar essa experiência aqui na nossa cidade. O problema é que ao longo do tempo a nossa sociedade foi, digamos, até por falta de repertório, assumindo valores. O asfalto, o uso do carro é confundido com a nossa noção de qualidade de vida. A gente precisa reaprender a olhar as paisagens, a conviver, né? A sair do carro. É um aprendizado. Difícil porque nós chegamos quase ao extremo, né? Assim, da impessoalidade, da maquinização da cidade. Todo mundo pensa nos problemas funcionais que existem, precisam ser tratados. Mas o problema, então, humanístico da cidade, quer dizer, a cidade ser um complexo destinado a satisfazer as premissas humanas, né, é que é o essencial. E, infelizmente, no Brasil, humanismo, utopias, né, passaram a ser vistas como coisas de sonhadores, né? E a gente ficou para trás nessa corrida de qualidade de vida. Vai ser... O nosso mestre Jaime Lerner tem uma frase que eu acho que ele diz assim: os arquitetos e urbanistas do século XXI vão viver de consertar as bobagens do que os arquitetos e urbanistas do século XX fizeram. Sabe? A gente vai quase ter que, não é refazer, mas recriar as formas de usar as cidades. E o que a gente valoriza, o que a gente quer delas e das nossas vidas. Sabe? Isso está na essência, porque a cidade é um ente cultural, né? Ela reflete a maneira como nós imaginamos, projetamos a nossa vida e tudo. Uma coisa que a gente precisa fazer, resgatar as utopias. É possível. Para a gente melhorar isso tudo, parece que falta educação, cultura e tu ter novamente rever os seus valores, como como sociedade. Mas falta também bons exemplos, sabe? Eu acho que a gente tem que ter fé no taco, acreditar em alguns projetos. Tem também uma maturidade, a gente foi tão longe nesse processo de perda que os ganhos são possíveis. Vai ter um caso emblemático, não quero me estender, mas um caso emblemático é a Ponte Essilus, né? Símbolo do Estado. Ela vai ser, provavelmente agora, entregue realmente até o final do ano que vem, tomara que sim. Será que ela vai ser usada como foi em 1926 para automóveis? Ela não poderia ser, por exemplo, significar um novo tempo, ser exclusiva para ônibus? Mas não ônibus qualquer, os ônibus circulares que a cidade tanto precisa, e que talvez seja a solução para Itajaí. Né? E nos domingos, que o movimento é menor, ela não pode ser um grande belvedere, né, de conexão. Nas cabeceiras não pode ter decks, lugares de vivência. Né? Então, pode ser, entende? Se acontecer isso, a gente terá criado um caso emblemático que vai se repercutir por todo o Estado. Né? Eu acho o que vier a acontecer com a Ponte Essilus em 2019... muito emblemático em relação aos caminhos que as nossas cidades vão precisar tomar para se ressintonizarem com o que acontece no mundo. E a gente caminha para onde com relação à ponte? Agora muda muito, né? Tem nova... Hoje a gente não caminha para novidades. Muita gente está interessada nas novidades, está apostando nisso, mas eu ainda não posso dizer que estou completamente otimista em relação à solução final.